Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos de volta com a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Aqui nós vamos terminar o perigo, da preguiça, o capítulo 3, que nós já iniciamos, nós terminamos o perigo da preguiça. Vamos ver então um assunto que Paulo retoma. Veja que ele já havia falado sobre a preguiça na carta primeira, e agora ele retoma este assunto. Paulo vai criticar a preguiça, o andar desordenado de algumas pessoas. Ele critica isso porque não está de acordo com o exemplo que ele e todos os outros ministros, todos os outros apóstolos e evangelistas tinham como exemplo. Eles mesmos se sustentavam no ministério. Eles não eram pesados. Apesar de que eles tinham o direito, por serem representantes e por estarem trazendo a boa nova, eles tinham direito de receber uma hospedagem bem-vinda das pessoas. Mas eles não faziam isso para não serem pesados, para não abusarem de um direito que eles tinham. Então, Paulo critica isso. E por que estas pessoas não estavam trabalhando? Bem, nós vimos na primeira carta que havia uma crença de que o dia do Senhor estava às portas, ele já viria. E, portanto, isso levava a uma indisciplina, a ser desordenado, a ser preguiçoso, a não querer fazer as coisas. Então, Paulo agora ele vai dar duas mensagens. Uma mensagem para este que está desobedecendo, este que é preguiçoso, desordenado, e também para os demais que estavam na igreja e que estavam suportando estas pessoas que se aproveitavam da situação. Então, os tessalonicenses, ele não deveria dar comida aos preguiçosos. Num primeiro momento, ele exorta esses culpados, esses desordeiros, esses preguiçosos, que eles deveriam trabalhar, que eles deveriam se esforçar, que eles deveriam fazer o bem e suprir as suas próprias necessidades. No segundo momento, ele conclama o resto da igreja, que trabalhava, que mantinha tudo, que se retirasse deles da comunhão. Ou seja, que não aceitassem esses desordeiros na comunhão da igreja. Há um paralelo aqui com, inclusive, o que acontece ou o que acontecia, em Corinto. Os membros mais ricos da igreja de Tessalônica, assim como acontecia em Corinto, assim como acontecia em outras igrejas, eles sentiam que tinham obrigação de ajudar os pobres, principalmente quando eles faziam a reunião ou as reuniões principais e quando eles faziam a ceia do Senhor. Este era um momento de generosidade. Então, alguns membros se aproveitavam dessa generosidade e não querendo se autossustentar, iam até o local e pediam as coisas sem trabalhar, sem nada. Ora, esta medida disciplinar que Paulo está explicando aqui é uma ética de trabalho, que é tipicamente cristã. Por que ela é tipicamente cristã? Porque o cristão é aquele que trabalha, é aquele que vai atrás das suas coisas, é aquele que consegue as coisas para si e não se aproveita da bondade alheia por sem vergonhice,
por preguiça, por ser desordeiro. E ele faz esta exortação em nome do Senhor. Em outras palavras, essa exortação não é feita no seu nome, mas na autoridade do Senhor. Então, a medida era de cortar este suprimento, né, da igreja para estas pessoas, deixando este suprimento para as pessoas que realmente precisassem, aquelas que eram necessitadas e que por qualquer razão não podiam trabalhar ou não tinham condições de trabalhar, seja por idade, doença, ou seja por falta de oportunidade, por qualquer razão não pudessem trabalhar. A estes, sim, a igreja tinha que ser generosa, a igreja tinha que apoiar, tinha que dar o auxílio, o apoio, né? Mas aos que não trabalhavam por preguiça, estes não. Estes, segundo Paulo, não deveriam ser levados a sério. As pessoas aqui foram chamados de desordeiros. Desordeiro ou desocupado. Aquele que, em vez de tratar das coisas, de ganhar o seu pão de cada dia, de se alimentar, de fazer as suas coisas, ficavam zanzando para cima e para baixo e tratando de incomodar os outros. Portanto, estes chamados desordeiros ou preguiçosos, né, não são aqueles que não podiam trabalhar porque tinham dificuldade física, mental, porque tinham idade, ou mais novo ou mais velho, ou porque qualquer razão não tinham oportunidade de trabalhar, lhe faltava o serviço. Mas aquele que não queria trabalhar, é desses que Paulo está falando, desses desordeiros, desses desocupados, que se aproveitavam da situação, fazendo transtorno aos outros. Isto não era compatível, não era consistente com o modo cristão de viver. O modo cristão de viver é ser trabalhador, fazer o que precisa fazer, se autossustentar, sustentar sua família e estar sempre em dia com as coisas. Né? Este era o exemplo que o próprio Paulo fazia, que os ministros faziam, que os apóstolos faziam. Era o que Paulo fez em Tessalônica. Veja que ele estava habitando na casa de Jason e em nenhum momento ele deixou Jason pagar as suas contas, porque ele pagava inclusive a hospedagem e a moradia. Além da obra espiritual que ele fazia, os apóstolos também trabalhavam com as suas próprias mãos para o seu próprio sustento. Isto era um modelo que deveria ser seguido, ser imitado pelas pessoas. Este é o modelo de um cristão. O efeito da preguiça era depender da generosidade de outras pessoas. Inclusive, essas pessoas, às vezes, elas ficavam compelidas a ajudar, elas ficavam sem jeito de não ajudar. A instrução que Paulo dava em todo lugar que ele passava era exatamente esta. Como eu falei agora há pouco, ele ficou com Jason, mas não aceitava a hospedagem de graça. Muito pelo contrário, ele contribuía para as despesas da sua hospedagem. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante. O modo de vida dos gregos não era, naquela época, o mesmo modo de vida dos cristãos que eram de outras regiões. Por quê? Porque os gregos, eles achavam que o trabalho manual era indigno de uma pessoa. Isso era coisa de escravo, isso era coisa de outras pessoas que não eram
nobres como eles. Então, esta ideia de não trabalhar com as mãos, e que isto, né, fazendo isto, se tornava indigno, isto é uma visão grega das coisas. E Paulo explicava o contrário. Paulo explicava que o comportamento cristão era exatamente esse, de suprir as suas próprias necessidades, né? E Paulo nunca, de maneira nenhuma, ele trocou a sua pregação do evangelho por qualquer ganho material. Muito pelo contrário, ele pagava todas as despesas que ele tinha, né? Então, eles deveriam ser exemplo, eles eram padrão de conduta cristã. Este é o padrão que nós temos. Claro, Paulo, de novo, amados, Paulo não está falando daqueles que não podiam trabalhar ou que estavam temporariamente desempregados. Estes, Paulo fala explicitamente, ele dá o ensinamento de que aquele que não pode trabalhar ou aquele que está temporariamente desempregado, este deve sim ser ajudado pela igreja, deve sim receber apoio, auxílio e sustento da igreja. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Nossa, esse ditado é um ditado pesado, amado. É um ditado que foi dado por Paulo àqueles que estavam se responsabilizando por uma coisa que eles não tinham responsabilidade. Se o cidadão é preguiçoso e ele não quer trabalhar, então ele que assuma o não comer. Então, aqueles que se responsabilizam por dever, por caridade, né, os famintos, ele está dizendo assim, olha, esse não está comendo porque ele não está trabalhando. Mas ele não está trabalhando porque não quer trabalhar. Então, se a pessoa não quiser trabalhar, ela também não coma. Esta é uma lição para os tessalonicenses, que na sua pureza de coração se estavam arrebentando para dar de comer a pessoas que eram desocupadas, que não queriam se preocupar com isso. O objetivo aqui é estabelecer a dignidade do trabalho, né? Então, os preguiçosos devem ser advertidos contra essa inatividade, essa falta de desejo de suprir as suas próprias necessidades, né? Não se sentirem desocupadas. Ah, não, eu não como porque fulano não me dá comida, ele é rico. Tá, mas você pode trabalhar e não trabalha? Você não quer trabalhar? Então a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é sua. Tá? Essas pessoas, elas ficavam sendo o tempo todo um estorvo para as outras, né? A passagem está falando aqui daquelas pessoas que não trabalham como abelhas, mas que são abelhuda. Abelhuda é a mesma palavra que nós temos hoje. O que é uma pessoa abelhuda? É aquela que fica se metendo na coisa dos outros. Em vez dela ir cuidar das suas coisas, cuidar do seu serviço, ela fica se metendo, né, atrapalhando, estorvando o serviço dos outros, a vida dos outros. Então, Paulo está chamando a atenção destas pessoas e não daquelas pessoas que não podem. É outra situação. O resultado é que, se elas forem trabalhar, elas podem comer o próprio pão, elas têm o seu sustento, ganhar aquilo que elas precisam, em vez de viver de caridade. Então, elas deviam parar de mexericar, de vagabundear, ficar desocupado para cima e para baixo, explorando a bondade do coração das outras, né? Então, essas famílias, elas estavam sendo meio que
obrigadas a serem caridosas porque eu tenho a obrigação, mas eles eram preguiçosos, estavam sendo espoliados. Eles estavam tirando proveito delas, da pureza do seu coração, da bondade do seu coração. Então, Paulo está esclarecendo as coisas aqui, né? Eles deveriam persuadir os preguiçosos, desobedientes, a mudar de vida. Mas se isso não funcionasse, o que ele deveria fazer? Se distanciar. Ele é desobediente, ele é preguiçoso, então, neste caso, ele é cortado, não se tem mais a busca, não há nenhuma obrigação de dar de comer àquele que é preguiçoso, desobediente. Amém, amado? Bons estudos.